Então, pessoal, vamos ver quais são as opiniões dos presidenciáveis a respeito da questão da privatização. Quem é a favor de privatizar o quê? Quem é totalmente contra? Quem é totalmente a favor? Quais são os posicionamentos desses senhores e dessas senhoras presidenciáveis que disputam a cadeira do maior cargo do Poder Executivo do país a respeito da privatização? Vamos dar uma olhada aqui nesse apanhado feito pela Gazeta do Povo. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente com o meu trabalho, se inscreva nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo também, e vamos a essa notícia aqui. Inicio falando que, como libertário que eu sou, eu defendo que tudo deve ser privatizado, não deve existir Estado, então tudo que pertence hoje ao Estado deve ser transferido para a iniciativa privada. De que forma isso vai ser feito? Não faz tanta diferença assim, quanto mais pulverizado, melhor naturalmente, mas sempre vai ser melhor do que na mão do Estado. Então, o ideal era fatiar tudo, vender isso no mercado livremente, deixar na mão da sociedade e acabar com essa coisa de Estado. Mas, dentro das realidades, dentro das possibilidades imediatas que nós temos, ou seja, dentro do que é possível para as próximas eleições, para as eleições que serão daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, o que nós podemos esperar dos presidenciáveis? É isso que a gente vai dar uma olhada aqui. Jair Bolsonaro, como inicia-se essa reportagem aqui, teve muito essa questão das privatizações na sua campanha eleitoral de 2018. A gente sabe que o Paulo Guedes veio com muito vigor nesse sentido, né, de privatizar, de vender uma grande quantidade de ativos estatais, tanto empresas grandes quanto imóveis, coisas de menor porte, fazer concessões, enfim. A gente sabe que ele veio com essa proposta, acabou que a coisa não rolou muito em decorrência do STF, que praticamente impediu que o Bolsonaro fizesse privatizações relevantes sem autorização do Congresso. E a gente sabe a bagunça que vira nessa história aí quando você coloca a condição de que o Congresso Nacional aprove uma privatização. Isso aí vira, no final das contas, uma moeda de troca, uma compra de favores a ser feita aí em relação ao Congresso Nacional, pagar o pedágio para o Congresso para que ele aprove a privatização, até porque tem muita gente ali interessada na manutenção dessas empresas no aparato estatal. Ainda assim, alguma coisa foi feita, especialmente a questão da Eletrobras, né? O Paulo Guedes salienta aqui que foram vendidas 260 bilhões de reais de subsidiárias e que conseguiu se fazer alguma coisa. Mas como ele diz aqui, você sabe o que quer fazer, mas não consegue fazer, né? Na verdade, tudo na política é assim, né? Existe o que é certo a ser feito, mas é tão difícil fazer que a coisa acaba não acontecendo. E de fato, o número de estatais caiu de 209, logo quando o Bolsonaro foi eleito, né, em 2018, para 155 agora no início de 2022. Então, de fato, uma diminuição substancial. Estamos falando aqui de 1/4 das estatais que foram privatizadas de alguma forma. Mas vamos ver então quais são as opiniões de todos os presidenciáveis a respeito disso. Começando, claro, pelo Lula, né? Ele que está em primeiro lugar nas pesquisas, então ele, como possivelmente vai ser o nosso novo presidente da República, nosso novo velho presidente da República, de acordo com o Datafolha. Então vamos começar falando sobre ele. E o Lula basicamente quer suspender as privatizações do Correio e da Petrobras, né? Na verdade, a privatização da Petrobras aqui não sei se tá nem rolando, né? Mas a dos Correios já há esse debate e é uma coisa assim mais bem encaminhada. Uma privatização dos Correios eu acreditaria no segundo mandato do Bolsonaro. Petrobras eu acho muito difícil acontecer uma privatização de fato, nem no curto nem no médio prazo. Mas no plano de governo, que é uma loucura, uma maluquice estatal, uma maluquice socialista que foi composta por pessoas da Unicamp. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal bem elaborado demonstrando esses pontos, depois você procura aí meu vídeo a respeito do plano de governo do Lula. Mas nesse plano de governo se defende a necessidade de proteger o patrimônio do país e de recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais, uma coisa altamente socialista, né? Então ele quer fortalecer os bancos públicos e ele quer suspender o processo de privatização dos Correios, da Petrobras e da Pré-Sal Petróleo, a PPSA.
Quem duvida que o Lula não quer fazer a privatização da Petrobras? Ele precisa da Petrobras para roubar, para assaltar ela de novo, para manter a máquina do poder, né? O Petrolão 2.0. Como é que vai ser feito se a Petrobras for privatizada? Não tem como, né? O Lula aqui também deixa implícito que ele voltaria a estatizar a Eletrobras, que é um problema naturalmente. Conforme eu falei, ele quer fortalecer os bancos estatais, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e outros assim. A gente sabe qual é a finalidade disso, né? Fornecer crédito barato para inflar artificialmente a economia e causar aquela crise gostosa que a gente sabe bem como é que funciona. Seguindo agora com o Bolsonaro, ele quer continuar a venda de estatais e, de acordo com o Paulo Guedes, o Banco do Brasil estaria na lista para privatizações. Será? Se você tem ações aí do Banco do Brasil ou do Banco do Brasil Seguridade ou qualquer outra coisa do tipo aí, quem sabe não vem uma boa valorização aí nos próximos meses, nos próximos anos, caso isso aconteça aqui. Só acredito vendo. Assim como eu só acreditei na questão da Eletrobras vendo, né? Mas está, teoricamente, no radar do Paulo Guedes para um possível segundo mandato. Mas, como o próprio texto aqui diz, né? O Bolsonaro supostamente é contra essa ideia, então provavelmente não vai rolar, mas ainda que não seja vendida essa estatal, se forem vendidas outras, já é alguma coisa. Eu achei que nada ia ser vendido, me surpreendi até positivamente. O Estado diminuiu um pouco, o que é uma coisa assim difícil de se acreditar em se tratando de Brasil, né? Quem sabe não acontece algumas privatizações aí que vão nos surpreender num possível segundo mandato do Bolsonaro. Agora falando do Ciro, para quem acha que o Ciro aí não é um sujeito radical, é um cara de centro-esquerda e tudo mais, tá sendo pior do que o Lula nesse sentido, né? O Ciro Gomes disse que vai retomar o controle da Eletrobras e ampliá-lo na Petrobras. Olha que maravilha, quer crescer as estatais, quer tomar de volta a Eletrobras do mercado, estatizar a empresa e quer aumentar ainda mais as empresas. Ele quer aumentar aqui a participação do governo federal na Petrobras para 60% da empresa, né? Porque ele tem 51 em alguma coisa, ou 50, alguma coisa, se eu não me engano, só o suficiente ali para dar a maioria das ações na mão do Estado, né, para que o Estado seja o controlador majoritário da empresa. E ele disse em maio desse ano que, se ele for eleito, ele vai reverter o processo de venda do controle acionário da Eletrobras, né, dá aqui umas explicações tapafúrdias e tudo mais, e ele é totalmente contra a privatização dos Correios também, ou seja, não espere privatizações no possível, embora improvável, governo de Ciro Gomes. Já a Simone Tebet, como uma típica política de centro, uma pessoa aí em cima do muro, uma terceira via, ela é contra algumas privatizações e a favor de outras, né? Ela fica em cima do muro. Falta ela explicar aí por que é bom o Estado ser dono de algumas empresas e não de outras, né? Qual o sentido disso? Ela é favorável à privatização de algumas empresas bem pequenas, aqui uma coisa não muito relevante, mas ela é a favor do controle estatal de outras empresas aqui, desse controle ser mantido, como os Correios, né? Que ela diz aqui que ela defende que o Estado preserve o monopólio do serviço postal dos Correios, né? Porque é uma coisa assim que todo mundo precisa hoje em dia mandar carta, é fundamental que tenha um serviço estatal monopolista nesse sentido. Só na cabeça dessa senhora Simone Tebet, né? O Felipe Dávila, do Novo, é favorável à privatização de todas as empresas, né? Gostaria de saber como que ele iria fazer isso com o STF jogando contra, né? É importante ele responder essa pergunta aí, pergunta que todos os que são favoráveis à privatização deveriam responder, né? Como fazer isso se o STF não deixa mais? A Soraya Tronic, que é aquela que fica pescando o tempo todo lá, ela falou que vai fazer alguma coisinha aí de parcerias e tal, mas não vai mexer com venda de estatais. Mas quem liga pra essa mulher também, né? O pessoal da ultra mega extrema esquerda, como a Vera Lúcia do PSTU, Sofia Manzano do PCB e Léo Péricles do UP, não sei nem que partido que é esse aqui, mas eles querem, olha só o que a Vera Lúcia pede, olha só. Retomada de 100% do capital da Petrobras pelo Estado, controle da Vale pelos trabalhadores e a expropriação dos fundos financeiros das empresas multinacionais em operação no país. Pô, show de bola! É inacreditável que em 2022 tem a gente defendendo esse tipo de coisa ainda. Só o Brasil mesmo para ter umas figuras dessas. Agora, achei interessante o plano de governo do PTB, desse padre Kelmon. Não conheço esse padre aqui, parece que ele ficou no lugar do Roberto Jefferson, não é? Chapa de Roberto, é isso mesmo, é ele que entrou no lugar do Roberto Jefferson, tal. Não conheço ele para falar a verdade, mas o que ele propõe aqui é até interessante para falar a verdade. Né, olha só, ele defende a redução do Estado por meio da descentralização, desregulamentação e privatização de serviços e meios de produção
nos quais o Estado não se faz necessário e a iniciativa privada é capaz de atuar. Se você pegar o texto da doutrina social da Igreja Católica, você vai ver que ela fala exatamente isso aqui, basicamente palavra por palavra. Então achei bem interessante essa abordagem aqui, e se mais candidatos aí de direita, enfim, partissem desse ponto, seria bastante interessante ver onde que o Estado não é necessário, tirar o Estado dessa história. Provavelmente eles se surpreenderiam ver que o Estado não é necessário em setor nenhum da economia. A economia vai muito bem, obrigado, sem a presença do Estado. Mas essas, em linhas gerais, são as opiniões dos candidatos a respeito das privatizações, o que eles colocaram em seus planos de governo, o que eles falaram em entrevistas e, no caso do Bolsonaro também, o que ele praticou nos últimos anos. Qual é a sua opinião a respeito de privatizações? Você acha, como eu, que tem que privatizar tudo? Você acha que algumas coisas são essenciais, são estratégicas, devem ficar na mão do Estado? Você acha que tudo deve ficar na mão do Estado? Colabore aí com o debate, comente aí embaixo qual é a sua opinião a respeito do tema. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!